Nos últimos anos, temos testemunhado um crescimento surpreendentemente rápido do mercado de veículos elétricos, mas isso começou a mudar recentemente. Os primeiros adotantes encontraram realidades práticas negativas da posse de carros elétricos, e o entusiasmo inicial no mercado de veículos elétricos esfriou subitamente. Por outro lado, a administração Biden não desiste de seu plano de eletrificação excessivamente ambicioso. Portanto, está claro que os revendedores estão sofrendo mais, sendo obrigados a vender algo que os clientes ainda estão se adaptando à compra. De acordo com a última pesquisa, mais de 80% dos revendedores odeiam a estratégia elétrica de Biden e se recusam a forçar os clientes a comprarem elétricos, ao invés de fazer uma transição gradual. Se você se pergunta por quê, aqui estão as 5 principais razões. 5. O plano de Biden é muito agressivo. Presumimos que você já esteja familiarizado com o plano da administração Biden de tornar 2/3 dos novos carros totalmente elétricos até 2032. Bem, os revendedores de carros estão longe de estar felizes com esse plano por inúmeras razões, que vamos explicar mais tarde no vídeo. Mas tudo se resume ao fato de que o plano é muito otimista. De acordo com a última pesquisa feita pela Auto News, 83% dos revendedores acham que a administração Biden está pressionando demais para os veículos elétricos. Segundo os revendedores, o governo está forçando a indústria automobilística a avançar demais em relação à demanda do mercado. Se alguém sabe o que os clientes querem, são os revendedores, e eles deixaram claro que a maioria das pessoas ainda não está interessada em comprar veículos elétricos. Os clientes tendem a apontar o custo, o carregamento e a ansiedade de autonomia como as principais razões pelas quais preferem ficar com carros a combustão interna. A última pesquisa mostra claramente que 41% dos clientes são fortemente contra carros elétricos. Não estamos surpresos. A maioria dos clientes não é contra veículos elétricos, mas não estão satisfeitos com os oficiais impondo carros elétricos a bateria como o único caminho para zero emissões. Os clientes querem escolha, querem não apenas veículos elétricos, mas também híbridos plug-in e até mesmo hidrogênio como opção. Mas, mais do que tudo, eles gostariam de ter motores a gasolina mais avançados e com menores emissões. Com a taxa atual de adoção, os revendedores têm certeza de que a adoção generalizada de veículos elétricos em um período tão curto permanecerá inatingível. Os clientes precisam de tempo para aceitar novas tecnologias, e as regulamentações atuais estão muito à frente do que os clientes estão dispostos a aceitar. Os clientes lideram, enquanto as regulamentações estão lá para protegê-los, não o contrário. 4. Os veículos elétricos exigem mais esforço para vender. Na época, toda a indústria automobilística estava enfrentando uma grande crise na cadeia de suprimentos causada pela pandemia de Covid-19 e pelos conflitos de guerra ao redor do mundo. Os revendedores tiveram alguns dos anos mais bem-sucedidos. Eles não estavam alcançando recordes de vendas, mas conseguiram registrar lucros recordes. Esses problemas na cadeia de suprimentos interromperam completamente o equilíbrio entre oferta e demanda, o que permitiu que os revendedores aplicassem margens de lucro enormes, que normalmente chegavam a milhares de dólares, ainda mais para os modelos de carros mais atraentes. Infelizmente para eles, isso acabou, e os fabricantes de carros novamente conseguem produzir carros suficientes, o que significa que não há mais espaço para grandes margens de lucro. As coisas foram completamente para o outro extremo do espectro com os carros elétricos. Não apenas os estacionamentos dos revendedores estão cheios deles, como também estão sendo vendidos muito mais lentamente do que o esperado. Isso significa que não há margens de lucro nos carros elétricos. Se você adicionar o fato de que os revendedores têm que se esforçar muito mais para vendê-los, fica óbvio porque nenhum deles está feliz com a administração Biden pressionando demais para os veículos elétricos. Os vendedores são os mais afetados, pois leva muito mais tempo para vender um carro elétrico. Podemos citar Buzz Smith, um ex-vendedor agora treinador de revendedores de elétricos, que afirmou que, ao contrário dos carros a gasolina, que geralmente são vendidos com uma única visita e em menos de uma hora, os carros elétricos geralmente exigem 4 visitas e 4 horas. Simplificando, os clientes querem aprender tudo sobre a nova tecnologia e ter certeza antes de tomar a decisão final de comprar um elétrico. Para os vendedores, isso significa praticamente se voluntariar para receber um corte de pagamento de 75%, o que não faz sentido algum. 3. Questões infraestruturais. Como já mencionamos, os revendedores de carros conhecem melhor do que ninguém o que os clientes realmente querem, então eles estão bastante familiarizados com suas principais preocupações quando se trata de comprar um carro elétrico. Portanto, não surpreende que eles estejam constantemente apontando que a infraestrutura não está pronta para uma eletrificação em massa. Embora o governo já tenha investido bilhões em redes de carregamento em todos os Estados Unidos, ainda não é suficiente. O número de carregadores é insuficiente, especialmente em áreas rurais. Os números são muito melhores em áreas urbanas, mas ainda não são bons o suficiente, porque a dependência
dependência do carregamento em casa é muito mais complicada nas cidades, onde muitos clientes moram em apartamentos e não têm garagem. Para eles, os carregadores públicos são a única solução. Então, as cenas de longas filas em estações públicas não surpreendem. Além disso, mesmo os carregadores existentes estão longe de serem perfeitos. A última pesquisa mostra que os proprietários de veículos elétricos não estão ainda completamente satisfeitos com eles, por várias razões. Velocidade de carregamento lenta, carregadores quebrados, telas quebradas, sistemas de pagamento com defeitos são alguns dos problemas mais comuns que os proprietários de veículos elétricos têm com as estações públicas, o que é algo normal em qualquer grande transição. Segundo o último estudo focado na área da Baía de São Francisco, apenas 72,5% dos carregadores da Electrify America estavam operacionais no ano passado. A conveniência do carregamento está longe do nível desejado, e isso é algo que os proprietários de veículos elétricos gostam de apontar. Essa pode ser uma das principais razões pelas quais alguns dos proprietários de EV já decidiu voltar para carros a gasolina. Os revendedores têm plena consciência de que a ansiedade com o carregamento é uma das principais razões para a desaceleração atual do crescimento do mercado e que dificilmente convencerão compradores suficientes a trocar seus carros a gasolina por algo menos conveniente devido a essa nova transição. 2. Margens de lucro e reparos. Os revendedores não estão felizes com os veículos elétricos por várias razões, e uma delas é que os veículos elétricos atualmente são muito pouco confiáveis. De acordo com o relatório do consumidor, eles causam 80% mais problemas do que os carros a gasolina, seja por problemas de bateria, problemas de software ou algo diferente. O problema está no fato de que os veículos elétricos são novos e, portanto, estão sob garantia. Os revendedores são responsáveis por todos esses reparos, e o único problema é que, em muitos casos, eles não sabem como lidar com eles. Não é apenas sobre técnicos não treinados, é também sobre o fato de que esta é uma tecnologia nova que depende demais do software. Em muitos casos, os revendedores precisam esperar o feedback dos fabricantes de carros para resolver problemas específicos, e isso pode levar muito tempo. Em muitos casos, os revendedores têm veículos elétricos esperando semanas para serem reparados. Isso é apenas um lado da moeda. O outro lado pode ocorrer no futuro, porque os entusiastas de veículos elétricos gostam de apontar como os veículos elétricos são mais simples e, portanto, deveriam ser mais confiáveis. Mas em alguns momentos, isso não tem sido o caso. O mercado está caminhando bem, mas pode ser um pouco demorado, por causa do uso excessivo de todas essas tecnologias avançadas. Mas mesmo quando isso acontecer, os revendedores não ficarão felizes. Em vez de obter lucro com serviços regulares de manutenção, como troca de óleo, eles terão que lidar com quebras complexas, sem mencionar as atualizações de software diferentes de vez em quando, que muitas vezes criam novos desafios. Nesse cenário, os revendedores não ficarão felizes. Os veículos elétricos continuarão a ficar nos estacionamentos dos revendedores, esperando desesperadamente por alguém que possa resolver o problema, se não se preparem a tempo para a revolução elétrica. Os fabricantes de carros exigem investimentos maciços dos revendedores. Com a desaceleração atual do crescimento do mercado de veículos elétricos, bem como o fato de que os fabricantes de carros lutam para tornar os carros elétricos lucrativos, é óbvio que o processo de transição para os elétricos está acontecendo de forma gradual. Para muitos revendedores, os problemas se estendem muito além do potencial fracasso comercial dos carros elétricos. Para vender veículos elétricos, muitos revendedores são obrigados a investir grandes quantias de dinheiro para se tornarem elegíveis para vender carros elétricos. Em primeiro lugar, a infraestrutura, pois cada revendedor precisa instalar um posto de carregamento adequado. Em seguida, ao treinamento de vendedores, eventualmente, o treinamento de técnicos e outros profissionais. Tudo isso custa muito e geralmente é medido em centenas de milhares de dólares, às vezes até mais. É por isso que estamos vendo tantos revendedores desistindo de veículos elétricos, pois não precisam de investimentos tão arriscados em seus negócios. GM e Ford são os melhores exemplos, já que metade de seus revendedores simplesmente não querem vender carros elétricos. O melhor exemplo que podemos dar são os revendedores da Buick, com metade deles optando pelo programa de compra em vez de investir entre $300 mil e $400 mil. Como resultado, o número de revendedores da Buick em todo o país foi reduzido para cerca de 1.000 em comparação com 2.000 apenas um ano atrás. No caso da Ford, as coisas parecem ainda mais extremas, já que o programa de certificação, que é necessário para todos aqueles que planejam vender carros elétricos, custa cerca de $1 milhão. No início, parecia que 2/3 dos revendedores da Ford optariam por este programa de certificação, mas agora esse número caiu para metade, o que significa que 1.500 revendedores decidiram ficar com os carros a combustão interna. No momento, a Ford não obriga seus revendedores a vender veículos elétricos, mas não excluímos essa possibilidade
realidade no futuro. E você? Acha que os revendedores estão certos em reclamar ou só estão resistentes à inevitável revolução elétrica? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Até o próximo vídeo.